Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. O tema desse vídeo tem tudo a ver com o vídeo anterior que eu fiz falando sobre Brasil, uma eterna colônia. A Marina Silva foi esculachada, né? Misoginia correndo ali, eu quero separar a mulher da ministra. Eu lembrei lá quando a minha mãe tinha aquele chinelo, né, de uma marca conhecida aí. Eu podia ter falado isso para ela, eu queria separar a minha mãe do chinelo, mas não dava. Era tudo uma coisa só, né? E era uma exímia atiradora, pô, acertava. Esse cara daqui, né, foi o Plínio Valério, o senador lá do PSDB do Amazonas, e o seu Omar Aziz, se lembra do Omar Aziz lá que fez a figura dele, a imagem dele durante a CPMI da Covid, aquele desastre que a oposição brasileira na época, né? É o que, entre aspas, se chama de esquerda, né? Fez um desastre. Eu tô até pensando em lançar um livro sobre o defecado que a oposição fez lá durante a Covid, né? Não devia ter feito nada. Mas, enfim, o senhor Omar Aziz também partiu para dentro, né? Claro, é tudo área dele. Mas vamos para a vinheta para falar o que realmente aconteceu, que gerou toda essa briga, essa discussão, esse esculacho com a Marina Silva lá no Senado. Solta a vinheta. Então, a discussão que está tendo ali, pessoal, apesar de a TV, vários companheiros aí, outros canais indignados com o que aconteceu, o principal argumento, o principal assunto ali foi sobre a BR-319, é a rodovia Álvaro Maia, que liga Manaus a Porto Velho, 885 quilômetros de extensão, Amazonas a Rondônia, né? O trecho que está sendo debatido ali para o asfalto, para asfaltar, é um trecho de 406 quilômetros, quase a distância Rio de Janeiro-São Paulo. Não é uma coisa pequena. Em 1976, né, que começaram a fazer as intervenções lá, a rodovia só ficou tudo na lama, depois não andou. O senador Omar Aziz já foi governador do Amazonas de 2011 a 2014. E era o que a Marina Silva estava falando e tem a ver com o que eu falei do Brasil colônia, né? Que chegam aqui, o objetivo desses caras é esculhambar com a nossa terra. E eles sempre falam, é a mesma narrativa, é a mesma coisa que vai levar progresso, que é bom, lá o petróleo, lá na margem equatorial, que era um outro assunto também, mas esse daí já está um pouco mais superado, já está em outra fase. Todo mundo fala da Foz do Amazonas, Foz nada, margem nada, equatorial, 500 quilômetros adentro lá do mar, tá? De 200 e pouco, 500 quilômetros, a distância ali é maior do que as plataformas de Campos aqui no Rio de Janeiro para a praia de Copacabana, tá? A situação ela é outra. E fica aí o pessoal ali da Globo News, né? Eu já trabalhei na Petrobras, gente, tá? Os desastres que tinham assim, normalmente eram de cargueiros, tá? Não tinha assim coisa de plataforma, eram os cargueiros ali. E se você for analisar ao que pega durante a história, você vai ver que foram poucos, apesar de que é um baita desastre, né? Com certeza a causa. Mas não é com essa frequência, ainda mais a Petrobras, uma das melhores exploradoras de petróleo do mundo. Parece até que todo dia tem um poço
vazando da Petrobras aí. E é um negócio bem distante, com análises perfeitas, né? Enfim, eram coisas distintas aqui. Aí você vê o lado da Globo News, como eu estava falando, que quem patrocina eles, quem paga lá o salário desses caras, é a Equinor, tá? Que me perguntaram do vídeo anterior, é a Equinor. Você vai ver lá, tem propaganda, o verde porcaria nenhuma, sabe? Todas essas empresas aí que esculhambam com a natureza, principalmente a degradação maior, que eu quero dizer aqui, que não vem do petróleo. A maior degradação vem do agro, vem das mineradoras, não vem do petróleo, tá? Se você for ver, isso daí é constante, o negócio do agro é constante, arrebentando tudo para plantar soja, para fazer de ração, para mandar lá para fora. Tá? Então esses caras aí são a desgraça do Brasil. Toda hora do agro, porque não tem tecnologia. Para nos manter colônia. Colônia não tem tecnologia. Tá? E nem pode ter isso daqui que está acontecendo. Então você vê lá esses jornalistas aí falando uma coisa, mas são patrocinados pela empresa que eles ajudaram a colocar aqui do pré-sal. Tá? Teve o impeachment da Dilma, aquela historinha, é sempre essa mesma narrativa. Esse ponto que eu quero chegar. Que vai ter desenvolvimento, que vai ser bom. Não vai nada. Não vai nada. Não sei, às vezes o povo brasileiro é meio trouxa. Não vai nada. Nunca foi feito nada. Privatizaram aí já mais de 4.000 estatais no Brasil nos últimos 20 anos. Melhorou alguma coisa para você? A Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce foi privatizada lá em 97, com custo de 3,3 bilhões. E aí o pessoal da CSN agora tem um monte de dono naquilo lá. É terceirizado, quarteirizado. Tanto com o acidente de Brumadinho e Mariana, tiveram que timar uma empresa lá na Alemanha, outra num lugar, outra em outro, sabe? Foi tudo dividido. E as refinarias? Refinarias aí, o combustível ficou mais barato? Que privatizaram, ficou mais barato? Esse é o ponto em questão. Não melhora nada a vida do brasileiro. Então o que acontece ali? Já há muito tempo que estão tendo os estudos, fazendo os estudos, mas não acontece que não entregam os estudos. Tá? Teve uma matéria aí, muito boa, da revista Cenário, da jornalista Ana Cláudia Leocádio, tá? Eu vou colocar aí, muito bom, tá? Ela ali resumiu, falou as duas partes, né? O IBAMA, que todo mundo, esses caras odeiam, por isso que eles gostam do Brasil colônia. Não tem que ter regulamentação. O que a Marina falou lá, bode expiatório, vocês já estão aí um tempão. E aí quando chega aqui, a culpa é dela. Por não ter entregue, e é um trecho grande, gente. Você vê, daqui para São Paulo, mesmo tendo, você paga uma grana, você paga muito dinheiro lá para passar nos pedágios, ainda tem problema na estrada. Tem problema na estrada, tem acidentes. Agora imagina fazer isso lá no meio do mato. E quando você faz um asfalto ali no meio do mato, você vai ter que ter uma análise de solo muito profunda. E quando você constrói uma rodovia, o que acontece? Vai ter que ter um posto. Aí o posto vai ter um posto lá para caminhoneiros. E aí o que começa a aparecer? Vai aparecer inferninho. Vai aparecer os inferninhos na beira da estrada. E aí vai surgir favela. Vai ter favela. Vai passar por área indígena. Mas eles querem saber disso? Não. Porque na cabeça deles isso vai levar desenvolvimento e não vai. Não vai levar desenvolvimento. Alguma vez levou? Não levou nada. Se eles pudessem se espelhar em alguma coisa, olha, nós vamos fazer isso aqui e a situação vai melhorar como melhorou naquele outro lá. Tá? Tá, vai ficar igual. Não fica nada. Não fica nada. Privatizamos tudo, pagamos mais caro. Então eu não sei, cara. Sabe? Eu não sei. Por isso que eu digo que muita situação
muitas coisas que estão acontecendo no Brasil, como a violência, é desejo do povo brasileiro. Eu sou cientista político e não sou assim, além de ser socialista, eu sou cientista político. E eu gosto de dizer, socialismo não é caridade. E eu, como cientista político, eu vejo ali o que vai acontecer. O que vai acontecer? Eles vão explorar, vão arrebentar tudo, tá? Vão fazer festa, inauguração, eleição, e depois vai arrebentar tudo. O solo ali tem que ser muito bem analisado. É um trecho grande, como eu falei para vocês, que 400 quilômetros, só essa parte. O restante todo, 885. Vai ter os povos indígenas. Ninguém quer saber de povo indígena, pô. São invasores da terra. Ainda ficam falando lá que é propriedade privada. Propriedade privada nada, porra. E quer pegar tudo na marra, como era o Brasil colônia. Chega lá, arrebenta tudo. O nome do nosso país é o nome de uma árvore em extinção ou extinta, praticamente. Não temos amor à nossa terra. Porque, eu volto a repetir, se dissesse que fosse melhorar, tudo bem. Mesmo o caso lá da Petrobras, lá, poço lá, de 500 quilômetros de distância da Foz. Eu disse, não vai explorar, porque senão alguém vai pegar. Mas não vai melhorar a situação do povo brasileiro, não vai melhorar. Você não vai gerar mais emprego, não vai aumentar porcaria nenhuma, ainda mais agora que a nossa balança comercial, ela tem um superávit com a China, com os Estados Unidos piorou. E olha só como nós temos aquela coisa de colônia, né, do senhorzinho que é superior. Olha só, depois que o Trump aumentou as alíquotas, aumentou lá, as importações no Brasil aumentaram. Nós importamos gasolina deles, importamos gás deles e poderíamos estar fazendo isso aqui. Mas não, porque para isso precisamos de tecnologia. E vai servir para um outro vídeo que eu vou fazer, porque eu já fiz o da colônia, se o Brasil é um país soberano. Se nós somos soberanos, né? O celular que você está usando aí é tudo coisa lá de fora. Nós não temos tecnologia para nada, nem para nossas forças armadas. Forças armadas do Brasil é para caçar comunista. Tá? É para caçar comunista. É isso que eles fazem. Não tem tecnologia para nada aqui. Até a tecnologia das Forças Armadas é dependente lá do Elon Musk. Não desenvolvemos nada, assim como no Brasil colônia. Nossa tecnologia, você vê aí esses, que eu acho muito bom, esses canais de fazendas antigas, né? Você vai ver lá, aquelas fazendas bonitonas que os azulejos, as pias, era tudo importado. Importado da França, né? Importado lá da Grã-Bretanha, importado dos Estados Unidos, tudo aquelas louças lindas, né? Vai lá de Portugal, tudo lá importado. Ricardo só nos sobra nada. Estamos a dizer tudo lá de fora. E continuamos a mesma coisa na época do Brasil colônia. Tudo isso aqui é falta de desenvolvimento de estudo. E eles justamente botaram a Marina como bode expiatório, né? Ó, você que é a culpada, não está acontecendo por causa disso. E ela falou, né? Pô, já saí daqui de 2008, eu vou botar, eu peço que vocês vejam essa reportagem, né, da Ana Cláudia, da revista Centauro, Cenário, falei Centauro, Cenário. Ela descreve tudo ali que aconteceu, do tempo que os caras já estão lá, como se eles fossem fazer alguma coisa, como se já tivesse feito alguma coisa, só ela que está barrando. Eles não gostam desse negócio de licença. Olha, em 2022 foi concedida uma licença prévia, e aí tem o Ministério dos Transportes, né? Então eles precisam de estudos de impacto ali. E quando eu falo impacto, é justamente, vai retirar a Amazônia, daqui a pouco tá esculhambada, cara. E a temperatura do planeta vai aumentar cada vez mais. Eu fiz um vídeo também falando
sobre como estarão esses bebês que estão nascendo agora, são os adultos do século 22. Você vê que eles vão sofrer de calor, de temperatura alta, porque a minha de garoto, ar-condicionado, era muito raro quando eu era criança. Muito raro. E às vezes meu pai ligava um ar-condicionado que servia para dois cômodos. Agora você tem que botar um em cada espaço lá de metro quadrado, aí vem sua conta de luz alta pra caramba, porque o modelo econômico que o governo usa é para te ferrar, né? Eles botam a energia, isso aqui só para fazer um parênteses, eles botam inflação de alimento, eles botam alimento e energia dentro lá do arcabouço, tudo para fazer os cálculos. Nenhum país no mundo usa isso. Então, logicamente, você, quando a temperatura aumentar, você vai usar, a energia vai subir, e eles colocam isso lá no cálculo de inflação. Nenhum país usa esse modelo. O nosso modelo é um modelo para manter a gente colônia, para não se desenvolver. É impossível. Agora está aí o Haddad, né? A fórmula do Haddad que ele está buscando é a seguinte: o cara bebe cachaça e não fica bêbado. Ele está querendo uma fórmula, algum remedinho, que o cara bebe cachaça para não ficar bêbado. Tá? É isso que ele está buscando, uma coisa impossível. Sem tirar, quando eles falam gastos do governo, é gasto com Bolsa Família, com o SUS, né? Com todos esses que são benefícios para a população, eles querem tirar tudo. Reajuste do salário mínimo, eles querem tirar isso. Quando essa emissora banal aí dos infernos, a Globo fala, tem que reduzir caixa para cortar isso. É isso que eles mandam, tá? Então só foi um parênteses aqui para explicar para vocês como nós nos mantemos uma colônia e não respeitamos leis que nós procuramos fazer. Ou seja, não somos também um Estado soberano. Isso por culpa dos próprios legisladores. Eles são lobistas. Lobista o quê? Chega um cara lá, olha, eu quero botar um negócio lá, pô, eu te paguei aí a sua campanha para você arrumar essa estrada, aí você não faz. Aí o cara vai e pressiona ele. Aí ele vai e pressiona a Marina. Eu queria ver se fosse o Alexandre Frota lá como ministro, o cara ia dizer que ia pegar no pescoço. Eu vou pegar no teu pescoço. Queria ver. Claro que isso daqui, além de ser covarde, são covardes, entendeu? Nunca me enganou esse senhor Marazinhos aqui, nunca me enganou. Ele fez a figura dele na Covid. Muitos desses caras aí que estão dizendo, eles são financiados, eles são bancados. Eles têm que fazer isso. E quanto mais esculhambar o Brasil, escavucar, minerar, tirar tudo e mandar lá para fora. Manda tudo aí, a Vale do Rio Doce, a maior mineradora do mundo. Não ganha nada, tu não ganha nada com isso. A sede da Vale do Rio Doce aqui, que lá na zona sul do Rio, não estou lembrado agora o bairro, mas aquilo ficava lotado quando a Vale. As pessoas faziam concurso público. E o próprio brasileiro está destruindo com o Brasil. O brasileiro é conivente. O brasileiro é conivente com a violência que está aí. Ó, um outro exemplo. O presidencialismo que eles estão querendo acabar com as reeleições. É para o deputado, é para o senador, né, ganhar mais poder. Para o poder ficar dentro do Congresso. Você tirando o poder executivo, botando o poder executivo por um pouco tempo lá, eles vão fazer essa escolha. A Marina não foi escolhida pelo Lula? Então, tirando essas reeleições, tirando o poder do poder executivo, que já está bombaleando, dentro do Banco Central ele manda mais, você vai poder fazer isso daqui com mais eficiência. Vamos lá, entrar, escavuca tudo aí, arrebenta, inaugura. Aí quando tu vai passar com o carro lá, o carro vai cair. Não teve ponte aí que caiu, gente? Teve ponte que caiu aí, com um monte de reclamações. Os caras passando pela ponte, a ponte caiu. Isso é uma vergonha, porra.
sabe? E eu não eximo, não. É culpa do próprio brasileiro que ainda entra na conversinha desses caras, né? Você vê as pessoas aí, Marina Silva, tá, sabe? Como se fosse melhorar a vida dele ali. O cara lá no Rio Grande do Sul, o cara aqui no Rio de Janeiro, tá preocupado lá? Tá preocupado nada. Tá preocupado com os índios lá, nem sabe as tribos que tem lá, né? Não quer nem saber. Então foi mais um esculacho que fizeram com a Marina Silva. Mais um. Se, como eu falei aqui no início do vídeo, eu vim da área tecnológica, se fosse uma coisa que a gente pudesse se espelhar para melhorar a vida do povo brasileiro, olha, vai ter isso aqui, é um estudo de impacto ambiental que foi desenvolvido, como foi feito no local tal, tudo bem, mas não vai. Você pode ter certeza que o objetivo desses caras é o lucro. Então eles vão fazer uma estradinha safada, um asfalto safado, que vai passar um tempo lá. Quanto tempo pode durar isso aí? Uns 4 anos. É depois da eleição? Então tá beleza. Então tá beleza. Bota isso aí, bota uns negócios ali. Eles acham que o solo de lá é o mesmo solo que tem em todo lugar, que não vai dar problema de filtração. Aí você fica esperando o que vai acontecer. Tá bom, pessoal? Então pode deixar um comentário aí, compartilhe o vídeo. Se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Muito obrigado.